posso vir. Antes de iniciarmos esse evento, faremos alguns agradecimentos especiais para que fosse possível realizar esse evento. Agradecemos o apoio da Faculdade Vidal de Limoeiro, das coordenações dos cursos, alunos e professores envolvidos na organização e estruturação de toda a dinâmica do evento. Nossos agradecimentos especiais também aos nossos patrocinadores, APECONTE Contabilidade, Bichos e Companhia Pet Shop Online, Vereador Maurício Martins, Vale Clean, Clínica de Especialidades Médicas, SI Informática, Sossego Hotel Fazenda, Auto Center Paulista, Mecânica em Geral, Vereador Márcio Michael, Vale Med, Clínica de Especialidades Médicas, Do Meu Jeito, Moda Masculina, DH Embalagens, Escola Normal Rural de Limoeiro, Doce Limoeiro, Supermercado Nova Opção. A Semana Acadêmica da Faville é um evento anual, sediado em Limoeiro do Norte pela Faculdade Vidal e encontra-se em sua 8ª edição. O evento é organizado pelas coordenações dos cursos de Administração, Direito, Enfermagem, Fisioterapia, Psicologia e Direção Acadêmica, juntamente com seus professores e alunos. Esse evento tem como objetivo reunir pesquisadores, estudantes, profissionais e os mais variados movimentos para discutir e difundir as questões que envolvam os profissionais das diversas áreas de atuação e suas atividades. A 8ª Semana Acadêmica da Faville acontecerá nos dias 29 a 31 de maio, e seu tema geral será os Desafios de Desenvolvimento Sustentável, ODS, e a Agenda 2030, Contexto e Perspectiva de Futuro. A Faculdade Vidal, atenta às nuances sociais, promove este evento de modo a sensibilizar a nossa comunidade acadêmica a pensar criticamente sobre os desafios necessários a serem enfrentados para que a população brasileira possa ascender em termos sociais, econômicos, tecnológicos, psicológicos, dentre outros, e nos futuros profissionais, o que podemos fazer em relação a isso. A 8ª Semana Acadêmica da Faculdade Vidal, com o tema Os Desafios de Desenvolvimento Sustentável e Agenda 2030, Contexto e Perspectiva de Futuro, traz em sua temática aspectos relacionados ao desenvolvimento sustentável e às perspectivas de futuro, tendo como pano de fundo questões relacionadas ao clima e ao meio ambiente. Os desafios de desenvolvimento sustentável são um conjunto de metas e objetivos estabelecidos pela Organização das Nações Unidas para promover o desenvolvimento sustentável em escala global. Eles fazem parte da Agenda de 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que foi adotada pelos Estados-membros da ONU em 2015. A Agenda de 2030 estabelece 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que incluem metas como a erradicação da pobreza, a promoção da igualdade do gênero, a proteção do meio ambiente e o desenvolvimento econômico sustentável. Esses objetivos são interconectados e interdependentes e foram criados para ajudar a orientar as políticas e ações dos governos, setor privado e da sociedade civil em todo o mundo. Os DDS são uma resposta aos desafios globais, como a pobreza, as mudanças climáticas, a degradação ambiental, a desigualdade social e a falta de acesso a serviços básicos, como água potável e saneamento. Eles visam promover um desenvolvimento sustentável e inclusivo, que beneficie a todos sem comprometer o bem-estar das gerações futuras. Para alcançar os ODS e os DDS, é necessário um esforço global e conjunto de governos, setor privado e sociedade civil. Isso requer investimentos em tecnologias e infraestruturas sustentáveis, mudança nos padrões de produção e consumo,
o fortalecimento da governança e da participação democrática e a promoção da igualdade e da inclusão social. A implementação dos DDS e da Agenda 2030 representa um grande desafio, mas também uma grande oportunidade para promover um mundo mais justo, sustentável e próspero para todos. O ser humano é parte integrante da teia da vida, um sistema interconectado e interdependente de todos os seres vivos e elementos do planeta. Nossas relações ecológicas com a teia da vida são fundamentais para a nossa sobrevivência e para a manutenção do equilíbrio ecológico. No entanto, as atividades humanas, como a exploração desenfreada dos recursos naturais, a poluição e a mudança climática, têm causado danos significativos à teia da vida. Essas ações têm levado à perda da biodiversidade, à degradação do meio ambiente e ao impacto negativo na saúde humana. É essencial que o ser humano compreenda sua responsabilidade em relação à teia da vida e tome medidas para preservá-la e protegê-la. Isso envolve uma mudança em nossa relação com a natureza, na qual passamos a ver a nós mesmos como parte integrante e não acima dela. Nossas ações devem serem guiadas por uma visão holística e sustentável, que considere não apenas os benefícios imediatos, mas também os impactos a longo prazo em toda a teia da vida. Ações individuais e coletivas, como o uso de fontes de energia renovável, a redução do consumo de recursos naturais, o investimento em tecnologias sustentáveis e a promoção de práticas agrícolas sustentáveis, são essenciais para a preservação da teia da vida, para a promoção do bem-estar humano. Diante disso, o objetivo central do evento é discutir o potencial transformador das inovações e tecnologias em todo o território nacional, frente às atuais adversidades que as diversas áreas enfrentam na atualidade. Trata-se de um evento multiprofissional, que contará com a participação de autoridades de várias áreas dos saberes, palestras, mesas redondas, minicursos, além de um momento para a disseminação da pesquisa científica, com apresentações e avaliações de trabalhos enviados pelos participantes. Será uma oportunidade para estudantes e profissionais de diversas áreas agregarem conhecimento, participando das atividades propostas, além de poderem apresentar e debater a respeito de suas pesquisas. Confira os temas das palestras, mesas redondas e minicursos no cronograma completo do evento, disponível no site e também dentro da pasta que os senhores receberam ao realizarem o credenciamento. Nossa cerimônia essa noite terá 3 momentos. Neste primeiro, a solenidade de abertura, logo após a palestra magna com o nosso ilustríssimo convidado e o encerramento. Informamos ainda que o evento terá registro de presença para certificação. Dessa forma, para a emissão do certificado, é preciso ter 75% de presença do total de 5 dias. Para darmos início à solenidade de abertura, convidamos para compor a mesa Débora Vidal Freitas Leitão, diretora-geral da Faculdade Vidal de Limoeiro. Ilustríssimo Dr. Nildo da Silva Dias, o convidado de honra da noite. Priscila Gomes de Araújo Vidal Freitas, diretora acadêmica, coordenadora do curso de administração da Faculdade Vidal de Limoeiro. Professor Davidson Ribeiro da Silva, coordenador do curso de Direito da Faculdade Vidal. Professora mestre Révia Ribeiro Castro, coordenadora do curso de Enfermagem. Professora Deliane Ketline Viana Granja, coordenadora do curso de Fisioterapia.
Professora mestre Vanessa Carneiro Bandeira de Carvalho, coordenadora do curso de Psicologia. Convidamos a todos para, de pé, entoarmos o hino nacional brasileiro. Convidamos a diretora-geral, Débora Vidal Freitas Leitão, para fazer a abertura deste evento. Boa noite. Gostaria de agradecer a todos que compõem a mesa, em especial nosso convidado de honra, Dr. Nildo da Silva Dias, e todos os presentes. Muito obrigada. Realizar a 8ª edição da Semana Acadêmica da Faculdade Vidal é sempre um momento muito especial.
e marcante para todos nós que fazemos parte dessa instituição. A realização anual desse evento tem demonstrado de forma clara e objetiva que a Faculdade Vidal, dentro das suas possibilidades e realidade, tem cumprido todos os seus compromissos firmados com alunos e sociedade quando iniciou suas atividades e propôs a todos um ensino diferenciado e de qualidade. A 8ª edição da Semana Acadêmica é mais um fruto da Faculdade Vidal, que vocês, alunos, professores, sociedade limoeirense e região jaguaribana, estão tendo a oportunidade de prestigiar e, por meio dela, adquirir ainda mais conhecimento e crescimento profissional e pessoal. A 8ª Semana Acadêmica de nossa instituição de ensino tem como maior objetivo realizar uma discussão acerca da Agenda 2030 da ONU, que são os Desafios de Desenvolvimento Sustentável, os chamados ODS. Esse é um compromisso assumido por todos os países membros da ONU, incluindo o Brasil, e tornou-se a principal referência em políticas públicas para governos em todo o mundo. E estamos aqui para divulgar, conhecer e nos comprometer com os 17 objetivos, para atingirmos a qualidade de vida para todos os seres humanos do planeta, nos comprometer com o meio ambiente que vivemos e deixar um legado para as futuras gerações. A nossa faculdade já trabalha incansavelmente para atingir a ODS número 1, que vocês vão conhecer, que é a erradicação da pobreza. A ODS número 10, que é a redução das desigualdades, entre outras também, através do projeto Dom Bosco, que atende 30 famílias em situação de pobreza anualmente. Trataremos, doravante, ao longo desses 5 dias de evento, como devemos nos comprometer com todos os 17 objetivos da ONU. Como podemos colaborar com a agenda, qual a importância desses desenvolvimentos para o mundo e qual o impacto terá até 2030 em todas as profissões e ramos de trabalho. As políticas provocam melhorias significativas na comunidade que estamos inseridos. E durante essa semana, seremos levados a uma profunda reflexão sobre a importância de sermos agentes propagadores de desenvolvimento através de ações individuais e coletivas. Caros alunos, vocês são agentes propulsores de melhorias através de ações concretas. E é durante a faculdade, em especial durante a semana acadêmica, que vocês serão estimulados a conhecer algo que é tão importante e fará diferença em diversos aspectos. Nesse espírito, eu, Débora Vidal, diretora-geral da Faculdade Vidal, desejo a todos os presentes uma excelente e proveitosa semana acadêmica. Declaro abertos os trabalhos da 8ª Semana Acadêmica da Faculdade Vidal de Limoeiro. Obrigada, pessoal. Com a palavra, a diretora acadêmica e coordenadora do curso de Administração da Faculdade Vidal de Limoeiro do Norte, a professora mestre Priscila Gomes de Araújo Vidal Freitas. Boa noite. A gente está aqui mais uma vez, né? Iniciando a nossa semana acadêmica. Esse primeiro dia é um dia muito tenso para a gente, porque é quando de fato a gente sabe se o evento vai dar certo ou não. E até agora tudo bem, graças a Deus. Esse evento, ele é promovido por meio do trabalho conjunto de docentes e discentes, que tem como objetivo primeiro oferecer um ambiente para debates acadêmicos, científicos, culturais, profissionais e sociais sobre temas de grande relevância da atualidade. Esse é um evento que a Faculdade Vidal tem um carinho enorme. Foi o nosso primeiro grande evento realizado quando a faculdade ainda era bem pequenininha, mas que um número também bem reduzido de pessoas acreditou, e cá estamos nós, na 8ª edição, com mais de 400 inscritos no nosso evento. Então,
eu não poderia iniciar a minha fala sem agradecer as pessoas que viabilizam a realização da Semana Acadêmica da Faculdade Vidal. Agradeço primeiramente aos nossos alunos, que estão diretamente envolvidos na organização de todas as nuances do evento por meio das comissões, e que são nossa razão e nosso incentivo para oferecer sempre o nosso melhor. Faço aqui um agradecimento carinhoso e gigante para nossos coordenadores de cursos, que são os braços e as pernas dessa diretora acadêmica que vos falam, e que estão responsáveis pelas comissões organizadoras do evento. Agradeço também aos nossos professores, nossa ponte entre instituição e aluno, e que dia após dia estão em sala de aula incentivando a participação de vocês no nosso evento e também desenvolvendo, junto com vocês, por meio da iniciação científica, trabalhos para serem apresentados no nosso evento. Não podia deixar de agradecer nossa direção geral, financeira e também nossa mantenedora, pelo apoio e incentivo ao evento. Agradeço também a confiança do nosso público externo, que a cada ano vem crescendo significativamente. Um agradecimento mais que especial aos nossos convidados palestrantes, que prontamente aceitaram o nosso convite em colaborar e em dividir seus conhecimentos conosco durante esses 3 dias de evento. Agradeço nossos patrocinadores, que acreditam na importância desse movimento para toda a comunidade e que são também peças fundamentais para a realização do evento. Meu agradecimento com muito esmero ao nosso convidado de honra dessa noite, que fará a abertura do evento, professor Dr. Nildo Dias, um estudioso do tema central do nosso evento e que prontamente aceitou o nosso convite. Sinta-se à vontade, a nossa instituição. A realização desse evento só é possível devido à força-tarefa de todo esse time que acabei de mencionar. Nosso muito obrigado. A Semana Acadêmica da Faculdade Vidal, como já dito no início, é um evento promovido por meio de trabalho conjunto de docentes e discentes da nossa instituição, que se propõe, nesse sentido, a fomentar o protagonismo dos nossos estudantes, incentivar a iniciação científica e a troca de conhecimento e experiências. É também um meio de promoção, de integração e de conhecimento entre os membros da sociedade acadêmica, assim como para além da academia. É também um evento que vem firmar, como já dito pela nossa diretora-geral, o nosso compromisso com toda a sociedade em oferecer um ensino diferenciado e de qualidade, que possa promover a transformação social, cultural, ambiental e econômica de todo o seu entorno. Nessa perspectiva, a 8ª edição da Semana Acadêmica da Faculdade Vidal vem promover uma discussão que corrobora com seus objetivos institucionais, com o tema, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, e a Agenda 2030, contextos e perspectivas de futuro. Como já dito também pela nossa cerimonialista e reforçado pela nossa diretora-geral, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, ODS, e a Agenda 2030 foram elencados em 2015 na conferência anual realizada pela Organização das Nações Unidas. São 17 objetivos traçados no âmbito do desenvolvimento sustentável, a fim de desencadear um compromisso global, visando proporcionar melhorias nas condições de vida em âmbito planetário. Em se tratando de objetivos para melhorias nas condições de vida de pessoas e certo de nosso compromisso de transformação das condições sociais, culturais, ambientais e econômicas, não poderíamos deixar de trazer essa discussão para os nossos bancos.
Dessa forma, o nosso evento desse ano tem como objetivo fazer uma ampla abordagem sobre a Agenda 2030 e seus objetivos e buscar abrir horizontes diante de fatos reais. Além disso, buscamos possibilitar que a formação nas diversas áreas dos nossos alunos encontre um eixo comum de formação profissional comprometidos com o bem-estar social, com a melhoria de condições de vida das populações historicamente excluídas e com o melhor tratamento às desigualdades sociais. A abordagem que se faz aqui busca compreender melhor os objetivos de desenvolvimento sustentáveis e aproximá-los aos princípios fundamentais da República, já previstos na nossa Constituição Federal. Neste contexto, gostaríamos que todos vocês, alunos, professores, sociedade em geral, nosso público externo, abrissem suas mentes para que possamos sair de nossas gaiolas epistemológicas, essas que nos aprisionam com suas grades invisíveis da inflexibilidade. Como diria Albert Einstein, uma mente que abre para uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Aproveito também a oportunidade para divulgar que recebemos mais de 120 trabalhos no modelo de resumo expandido. Isso é motivo de muito orgulho para todos nós que fazemos a Faculdade Vidal. A disseminação da iniciação científica é um dos pilares do ensino superior e ter um número expressivo desse de trabalhos envolvendo todas as áreas dos nossos cursos, de um evento dentro da nossa instituição, nos mostra que estamos no caminho certo. No mais, é só isso. Gostaria de desejar um bom evento para todos vocês. Fiquem atentos amanhã aos minicursos e mesas redondas que vocês se inscreveram. Na quarta-feira será a apresentação dos nossos trabalhos. Procurem as coordenações dos cursos para saber mais sobre onde colocar os banners que vocês estão confeccionando. E aguardamos todos vocês hoje, na terça e na quarta. Bom evento e uma boa noite para todos vocês. Convidamos as autoridades da mesa a ocuparem os seus assentos reservados na primeira fileira deste auditório. Mais uma vez, nossos agradecimentos especiais também aos nossos patrocinadores. AP Conte Contabilidade, Bichos e Companhia, Pet Shop Online, Vereador Maurício Martins, Vale Clean, Clínica de Especialidades Médicas, SI Informática, Sossego, Hotel Fazenda, Auto Center Paulista, Mecânica em Geral, Vereador Márcio Michael, Do Meu Jeito, Moda Masculina, DH Embalagens, Escola Normal Rural de Limoeiro, Doce Limoeiro, Supermercado Nova Opção. Tô me sentindo muito sozinho. Não sou nem quero ser o seu dono. É que um carinho às vezes cai bem. Eu tenho os meus desejos e planos secretos. Só abro pra você, mas ninguém. Por que você me esquece e some? E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganhar? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só quer da boca pra fora. Ou você me Convido engana, agora ou não o convidado estava de honra da noite,
Dr. Nildo da Silva Dias é graduado em Agronomia pela Universidade Federal Rural do Semiárido, mestre em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Campina Grande, doutor em Agronomia pela Universidade de São Paulo, fez estágio de pós-doutorado pela Universidade da Califórnia. Atualmente é professor titular da Universidade Federal Rural do Semiárido e bolsista de Produtividade em Pesquisa nível 1A. Também coordena na UFESA projeto de extensão sobre popularização dos ODS da Agenda 2030, tema central da nossa semana acadêmica. O Dr. Nildo da Silva Dias proferirá a conferência de abertura da 8ª Semana Acadêmica da Faculdade Vidal de Limoeiro do Norte, com o tema central do evento, os desafios de desenvolvimento sustentável, ODS e a Agenda de 2030, contexto de perspectiva de futuro. Pessoal, boa noite a todos e a todas. Eu já fui apresentado aí, eu sou o professor Nildo Dias, da Universidade Federal Rural do Semiárido, e para mim é uma satisfação enorme dar boas-vindas a todos os participantes desse grandioso evento aí, que fala de um tema bastante relevante, que seria os ODS da Agenda 2030. Então, eu vou começar a minha apresentação fazendo uma pergunta aí para a plateia. De repente, vocês fiquem à vontade para responder. Mas vocês acreditam que o mundo pode ser um lugar melhor o próximo ano? Quem acredita aí levanta o braço, são pessoas otimistas aí. E daqui a 10 anos? Por exemplo, é possível acabar com a fome, alcançarmos a equidade de gênero e interrompermos as mudanças climáticas e garantir a segurança alimentar? Eu estou falando isso de fome zero e a agricultura sustentável. Tudo isso é possível eu falei de um ano, mas daqui a 10 anos é possível isso? Vocês acham que o mundo pode ser um lugar melhor até 2030? Ninguém acredita, só tem gente otimista hoje. Vou tentar convencer vocês hoje aqui. Tudo isso, né, que eu falei até 2030, pessoal, alguns de vocês não responderam, mas é o seguinte, em 2015, né, líderes mundiais, então só respondendo aí a pergunta, sim, é possível, e por que eu vou dizer porque é possível, né? De acordo com líderes mundiais de cerca de 194 países, eles se reuniram na sede da ONU e fizeram uma grande promessa para mais de 7,8 bilhões de pessoas no nosso planeta, que o nosso mundo seria um lugar melhor. Então foram 194 países, e aí lógico, né, que o nosso mundo seria um lugar melhor sem que houvesse a destruição do planeta. Ou seja, se fala-se em desenvolvimento sustentável, e é justamente, né, essa grande promessa. Acho que é melhor passar para cá. Está melhor aqui, eu vou ficar assim. Então, essa grande promessa, pessoal, são justamente, né, esses 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, que está pautado dentro de uma agenda
que é a Agenda 2030. Tá? Então, é óbvio que são muito complexos, mas vai desde a erradicação da pobreza, o acesso à água e saneamento para todos. Para vocês terem uma ideia, quase 1 bilhão de pessoas do planeta que não têm acesso à água potável. Tá? E aí a gente tem a pobreza extrema, a redução de desigualdades. Desculpa, eu vou voltar aqui. E aí, lógico, né, que essas são as 17 metas globais, como eu falei, para resolver os problemas da humanidade sem comprometer as gerações futuras, onde vai viver nossos filhos e netos. E aí a grande questão é que são as metas globais, é justamente o que a sociedade quer, o que nós, humanidades, queremos, mas é possível chegarmos lá? Então é possível, né, acabar com a fome até 2030? Isso é uma meta bastante ambiciosa. Depois eu vou mostrar os dados para vocês. E a gente tem isso aqui, ó. Nessa Agenda 2030, ela tem, didaticamente falando, ela tem 4 dimensões, tá? Então, a dimensão mais social, que vai desde a erradicação da pobreza, fome, miséria, agricultura sustentável, a redução das desigualdades, igualdade de gênero, saúde e bem-estar. Temos a dimensão mais ambiental, que fala sobre água limpa e saneamento. A gente vai falar um pouco sobre isso também. A dimensão econômica, que seria mais a questão de emprego digno, indústria também, e além disso, né, a questão das cidades e comunidades sustentáveis. E a gente também tem a dimensão mais institucional, que está relacionado com paz e justiça social. É muito voltado para a questão dos direitos, né, para a inclusão, porque na grande promessa da ONU, ninguém pode ficar para trás. Então, a gente também tem as parcerias aí em prol do atendimento, do cumprimento dessa agenda, tá? Então, é óbvio, né, que eu coloquei essas 4 dimensões, mas a gente percebe aí que é indissociável. Eu não posso combater pobreza no contexto, por exemplo, do semiárido se eu não tiver água. Eu não posso promover a agricultura sustentável se a gente não tem recursos hídricos suficientes para garantir a segurança hídrica e, consequentemente, a segurança alimentar das pessoas, tá? Então, vejam que esses ODS, eles são indissociáveis, tá? Então, dentro de um contexto global, mas a gente pensa que foi colocado que é uma agenda. Por que é uma agenda, né? Por que eu coloco as coisas dentro de uma agenda? Porque é muito mais fácil a gente cumprir uma agenda do que simplesmente a gente deixar a coisa rolar, porque a gente não tem direcionamento de políticas públicas que são prioritárias. Então, é óbvio que eu coloquei que eles são indissociáveis, os ODS, a gente estão sempre interrelacionados, interligados, mas uma coisa que é interessante aí é que o gestor público ele pode trazer esses ODS para uma condição de uma realidade local, que eu vou chamar de internalização da Agenda 2030, certo? Então, seria uma questão interessante essa questão de internalizar a Agenda 2030. Aqui é só mais uma questão histórica mesmo, sobre de como chegamos nessa agenda global. Tudo começou na Rio mais 21, depois eu vou passar isso mais rápido, porque a gente não tem tanto tempo, mas é uma questão mais histórica aí. Depois eu posso disponibilizar para vocês. Tem alguns outros eventos paralelos, eu vou falar um pouco também sobre o desenvolvimento do milênio, os ODMs. A gente vai perceber que as pessoas que eu perguntei que o mundo pode ser um lugar melhor, então as ODMs é uma agenda global também, lógico que ela veio antes da agenda ODS, que teve bastantes resultados, que estimulou também, né, essa agenda 2030, tá? Aí é só mais uma questão histórica, alguns outros eventos paralelos que estimularam a discussão aí da sociedade civil com relação aos ODS. E aí, lógico, a gente traz 5 perspectivas, né, do desenvolvimento sustentável, né, que são pessoas, né, planeta, parceria, paz e prosperidade. E aí, lógico, como que a gente faz para medir? Então, o importante aqui hoje, né, é que a gente tem que entender onde nós estávamos. Lógico que nós não saímos do zero aí, onde pretendemos chegar, que seria justamente os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até 2030, e aí onde é que a gente conseguiu avançar aí no Brasil e no mundo, e como é a perspectiva que a gente tem para o futuro em termos de políticas públicas, porque os ODS, eles servem justamente para orientar as políticas públicas a nível federal, nível estadual, municipal, sociedade civil, universidade. Então, é uma agenda global para todos, feito com a participação da sociedade, inclusive,
e que ela vai orientar as políticas públicas, inclusive as políticas da universidade, as pesquisas que as universidades desenvolvem hoje, teriam que estar pautada dentro ou alinhada pelo menos a algum desses objetivos do desenvolvimento sustentável. Então nós temos essas perguntas, né, que seriam as necessidades básicas humanas. Será que todas as pessoas têm direito, ou pelo menos têm acesso à água e alimentos saudáveis? Tá? Então seria uma das primeiras questões. A gente tem a questão do princípio básico do bem-estar, que é o acesso ao conhecimento. Aí para isso a gente tem o ODS número 4, que é a questão da educação em si, a qualidade ambiental e a questão das oportunidades, né? O acesso, principalmente o acesso à educação, os direitos individuais, as garantias dos direitos individuais. O nosso país é um país livre ou é um país onde existe uma figura de um ditador? Então tudo isso acho que está envolvido nos ODS, e que aí, lógico, que são 51 indicadores, e aí que, na verdade, nós pegamos para facilitar o que os economistas fizeram, né? Juntaram todas aquelas metas globais, e aí transformou isso em um único número, tá? Que é o número que varia de 0 até 100, é óbvio, né? Que eu peguei os 51 indicadores para obter uma pontuação única, fica mais fácil para a gente medir, né, os parâmetros, certo? Em termos de qualidade de vida, com relação aos ODS, onde estávamos... que políticas foram implementadas, e até onde a gente chegou. Então, na verdade, a gente tem aqui, ó, o 0 é o pior resultado, é o resultado absoluto 0, lógico que os países, nós não começamos do 0 aí. E aí eu tenho o padrão exigido pela ONU, que é justamente o que aquela grande promessa, né? Até 2030, todos os países teriam que atingir essa média aí até, no máximo, 100. Então, eu tenho colocado aqui que nós não começamos do 0, a média mundial seria 71,2, e aí a gente tem mais 30 pontos para chegar até lá. E aí, pessoal, para vocês terem uma ideia aqui, eu coloquei os países que estão muito bons aí em termos de índice de progresso social, que é o IPS, que vai medir a qualidade de vida. A gente tem Noruega e Dinamarca, daqueles 194 países, lembra que eu coloquei desde o início aí os 194 países, e aí não podia ser diferente, né? A República Centro-Africana e o Sudão do Sul muito abaixo aí dos 50 pontos. Lembrando que a meta global é isso aqui. Quem está na frente aí, Noruega, Dinamarca, depois vou falar sobre o Brasil também, a gente vai chegar lá. E aí esses pontinhos brancos aqui, ó, são todos os demais países, que a tendência é óbvio, né? A gente deslocar esses pontos brancos aqui sempre para direita, para conseguir atingir aí os 100%, tá? Então, como é que podemos chegar lá? Isso é possível, né? Então, a gente faz algumas projeções de acordo com o crescimento econômico, alguns economistas fazem, e mede também aqueles índices, né, de qualidade de vida também. E aí, pessoal, a gente tem aqui, ó, 2022, não começamos do 0, estava aqui 73,3, e aí a projeção para 2030, né, a gente não vai conseguir, aí o mundo vai ser um lugar melhor sim, a gente conseguiu evoluir, a gente não percebe, mas na verdade talvez vocês estejam um pouco pessimistas, porque quando a gente abre os jornais só vem coisas ruins, né? Parece que o mundo anda para trás, como na verdade a gente deveria caminhar para frente. Mas vou mostrar alguns dados para aquelas pessoas que não acreditam que o mundo pode ser um lugar melhor, e a gente vai perceber que muda sim, tá? Então a gente já percebe aqui que o mundo vai melhorar, ele vai ser um lugar melhor até 2030, mas não é o que se esperava, porque o que a gente espera, o que é almejado pela ONU, não vai ser até 2030, mas se a gente continuar nessas mesmas políticas que são implementadas e nesse mesmo ritmo, né, de mudanças com relação às questões ambientais, com relação às questões sociais e melhoria na qualidade de vida das populações, principalmente nos países periféricos, a gente vai perceber que essa mudança vai ser possível, mas só até 2073, ou seja, o que era para 2030 vai ser adiado aí para 2073. Eu não quero esperar, acredito que vocês também não, mas a gente precisa mudar um pouco de postura, né? Os países ricos têm que mudar um pouco as suas políticas, mudar a postura, os países periféricos também têm que trazer políticas públicas voltadas para a questão do desenvolvimento econômico, e que isso pode fazer com que a população melhore em termos de qualidade de vida, tá? Então, lógico que o mundo, né, só será melhor se fizermos
alguma coisa diferente. Não sei se vocês viram, mas eu falei sobre uma ODM, né, que seria o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio, que seriam as metas globais para países subdesenvolvidos, também da ONU, uma agenda da ONU, e que ela foi avaliada, e é óbvio que com base nas ODMs foi criada como se ela fosse o que antecede as ODS, são as ODMs, Objetivo de Desenvolvimento do Milênio. E aí, lógico, eu peguei aqui um objetivo bem ambicioso aqui, ó, erradicar a pobreza extrema. A ONU ela estabelece $1 por dia, uma pessoa que ganha $1 por dia está na linha da pobreza. Tá? Então, os ODS eles são importantes. Por que a gente trabalha com a popularização dos ODS? Então, percebam que a intenção de trabalhar com essa questão da popularização é que as pessoas começam, né, se a gente conhece sobre os 17 objetivos, é mais fácil a gente procurar um caminho diferente, exigir dos nossos políticos algo mais diferente, e que o mundo realmente pode ser algo melhor, mas precisa a gente conhecer os nossos direitos também, enquanto cidadão e cidadãs, de que é possível haver as mudanças e que as mudanças também são possíveis. Então percebam aqui que nesse gráfico eu coloquei aqui a erradicação da pobreza como sendo uma das principais metas dos ODS ambiciosas, e aí a gente tem que chegar até aqui, ó, zerar a pobreza extrema no mundo inteiro, certo? Para vocês terem uma ideia, em termos de desigualdade, o Brasil é o segundo país mais desigual do planeta. Então, será que é possível chegarmos lá? Então, vamos analisar alguns dados para aquelas pessoas que realmente não acreditam que o mundo pode ser um lugar melhor. Eu vou trazer uma outra agenda, né, que é a agenda das ODMs. Então, percebam que nesses objetivos da agenda passada, era diminuir a pobreza extrema de 36 para 18, e para aquelas pessoas que não acreditaram, né, quando eu fiz a pergunta que o mundo não pode ser um lugar melhor, a gente vai perceber aí que a gente não apenas bateu a meta, mas a gente ultrapassou as metas, que era o que era 18, passou para 12%. Tá? Então vejam que as pessoas que realmente estavam pessimistas aí estão simplesmente enganadas, porque o mundo sim pode ser um lugar melhor, mas para isso a gente tem que fazer algo diferente. E aí eu acho que a agenda foi uma proposta, né? O mundo, como eu falei para vocês, a gente perde essa descrença e a gente vai olhar esse instante para os dados que estão mostrando aqui. São fatos, né? E a gente não pode brigar contra os fatos. E aí ainda não está muito bom. Os pessimistas que dizem que o mundo não pode melhorar, eu entendi aí que estão simplesmente enganados, né? Vamos ser mais otimistas. Então, como é que a gente conseguiu esse sucesso, né? Então, uma das coisas, né, são dois fatores, 2 países aqui que impulsionaram esse crescimento econômico, e isso refletiu um pouco em qualidade de vida. E aí a China também, ó, e a Índia tiveram as maiores reduções de desigualdades sociais. Mostra os dados, podemos usar a mesma estratégia, precisamos de uma referência de onde o mundo, de onde nós estamos, para onde queremos chegar e que políticas públicas a gente deve adotar. E eu acho que o gestor público ele tem que entender que os ODS é muito complexo, não dá para a gente conseguir resolver, implementar uma política de Agenda 2030, por exemplo, no município de Limoeiro, mas eu posso pegar as prioridades. O que é prioritário aqui, tá, para o município é a questão da gestão sustentável dos resíduos sólidos. Existem políticas de resíduos sólidos aqui, então poderia se pensar, porque pode ser um problema de gerenciamento. A questão hídrica, existe abastecimento hídrico, água limpa e saneamento para todas as pessoas. A questão da moradia, então está muito ligado com cidades e comunidades sustentáveis. Então é muita questão de você trazer isso sempre para uma realidade local. E aí eu vou falar um pouco sobre alguns desses ODS. Lógico que se eu fosse falar aqui, seria o evento inteiro. A gente todo dia ia falar um ODS, né? Então a gente escolheu alguns, lembrando que estão todos interligados. Eu não consigo falar de cidades e comunidades sustentáveis sem falar de água limpa e saneamento, tá? Sem falar de fome zero e agricultura sustentável. Mas a gente vai falar um pouco sobre algumas metas aqui. Acabar com a fome é apenas a segunda, né, maior objetivo do desenvolvimento sustentável. E para vocês terem uma ideia, esse é o cenário mundial, são quase 800 milhões de pessoas no planeta que vivem, né, numa situação que eu vou chamar de extrema pobreza. Tá? E aí a gente tem insegurança alimentar
gravíssima, que é o conceito de fome. Geralmente, quando a gente fala, dentro de um intervalo de uma aula e outra da professora Vanessa, e dá aquela fomezinha, a gente vai na lanchonete e come. Aquilo não é fome, tá, pessoal? Isso é apetite. Fome é fome mesmo, é insegurança alimentar grave ou gravíssima, onde a gente não tem pelo menos uma das 3 refeições diárias. E isso aflige quase 1 milhão de pessoas no planeta. No Brasil, vou mostrar esse dado aí, a gente chega, os últimos do IBGE, chega a quase 20 milhões de pessoas que vivem literalmente passando fome, e desse quantitativo de pessoas, 40% são pessoas que moram na zona rural, onde se produz alimentos, e aí no Brasil é o terceiro maior produtor de grãos e maior exportador de grãos. Como é que a gente produz para quase 1 bilhão de pessoas no planeta e exporta para 180 países e a gente ainda tem fome no Brasil, né? Então são coisas que a gente pode trazer para reflexão aqui. Então a fome é um dos principais fatores de risco, e aí é isso que eu estava colocando aqui, Por que produzimos tanta comida para exportar e há milhões de pessoas, são quase 16 milhões de pessoas, e eu coloquei aqui, só na zona rural é 40% da população mundial. Certo? E aí, por que isso? Por que as pessoas passam fome? Falta alimento, a gente precisa desmatar mais as florestas para plantar. Falta tecnologia. Então, para vocês terem uma ideia aqui, de acordo com a Organização das Nações Unidas, o mundo ele produz comida suficientemente para alimentar 10 bilhões de pessoas no planeta. Nós só temos 7,8 bilhões, como eu falei anteriormente, né? Foi a promessa para 7,8 bilhões de pessoas no planeta. E aí percebam que o que está faltando aí, problema como pobreza, a distribuição de renda, desastres naturais, conflitos, as próprias guerras geram conflitos, e aí pode trazer pobreza, fome, miséria também, né? O crescimento populacional, o desperdício, as perdas por transportes, principalmente problemas políticos. São políticas públicas prioritárias para combate à fome e à desnutrição que a gente precisa urgentemente, principalmente no Brasil, né? Como a gente falou aí, são quase 15 milhões de pessoas passando fome. Então é importante aí garantir o acesso ao alimento, né, especialmente aos mais pobres e em situações vulneráveis, alimentos seguros, nutritivos durante todo o ano. Então são políticas públicas que vai garantir a erradicação da pobreza, extrema pobreza e, consequentemente, a erradicação da fome. Não se admite mais num país onde se produz, é o maior celeiro mundial, maior produtor e exportador de alimentos, e a gente ainda vive essa realidade, né? Então, como garantir a soberania alimentar até 2030, algumas medidas podem ser propostas, como, por exemplo, o incentivo ao uso sustentável da terra, o acesso seguro e igualitário, pode mudar um pouco esse cenário. Então, são tudo muitas de políticas públicas. A gente vai perceber também que a pobreza e a extrema pobreza está muito relacionado com o crescimento econômico. Quando a economia cresce, também a gente aumenta o número de pessoas, mais de empregos, e a gente também consegue alimentar mais a população. Então, é muito das políticas. Essa questão da água, aí eu já vou falar um pouco sobre a água potável e saneamento. Para vocês terem uma ideia, é quase 1 bilhão de pessoas no planeta que não têm acesso à água potável. Isso é muito grave. Até 2030 precisa se fazer um investimento muito alto, cerca de 16 bilhões anuais até 2030, é praticamente impossível aí, mas é um grande desafio aí. E aí percebem, né, que essa questão tanto da qualidade como da quantidade da água, muitos problemas de diarreia, cólera, o próprio coronavírus aí, a falta de saneamento básico agravou muito mais as populações pobres, que não têm saneamento básico, até mesmo moradia, mas é um problema com a água, que um livro, o uso de água poluída, mata mais do que qualquer tipo de violência, como por exemplo as guerras. O problema com a água e saneamento, a gente já tem as soluções. Então, essa precisa implementar as políticas públicas. Falta pesquisa? Acho que não falta. Falta o quê? Faltam as políticas públicas. Então, a palavra-chave aqui é políticas públicas que podem voltar para a questão do saneamento, da questão do acesso à água, e que isso reflete, lembra que eu falei que são interligados os ODS? Ele vai refletir também sobre a questão da saúde e bem-estar, que é o ODS número 3. Então, vejam que está tudo interligado aí. Aí eu tenho colocado aqui, pessoal, essa questão do... Lembra que eu falei que a gente tem que trazer isso para uma realidade local?
Então, como a gente fala, né, o Brasil, se a gente for olhar esses índices em termos de acesso à água, ele é bem alto em relação aos demais países, mas eu posso comparar todas as regiões do Brasil com a região muito específica que é muito da nossa aqui do Nordeste, que seria o semiárido? Não, por quê? Olha, a gente chove muito pouco aqui, ó, em relação aos demais estados do Brasil. A questão hídrica, né, de precipitação pluvial é muito baixa aqui, em relação aos demais países, e as nossas chuvas acontecem aqui, ó, de janeiro, fevereiro, março, abril, estendendo para maio. Então, assim, se eu for comparar o semiárido brasileiro com os demais semiáridos do planeta, nós estamos no semiárido mais úmido do universo. Mas a gente tem aqui, ó, aí eu vou colocar onde entra as pesquisas, né, da área, de que a gente pode desenvolver tecnologias para que a gente possa utilizar essa água, que chove aqui um valor considerável, mas é muito concentrada, vocês sabem, porque vocês moram num contexto do semiárido, e a gente percebe que nós temos problemas de escassez com relação aos demais estados. Então, o que é que se tem feito de política, né, de política pública para essa questão hídrica? Eu vou falar isso também com relação à saúde e bem-estar, mas percebam que, acho que esse cenário, todo mundo deve conhecer isso, ó, é uma cisterna de placa. E aí a grande questão foi justamente essa: onde é que entrou a tecnologia, onde é que entrou o conhecimento científico? É que eu posso captar e armazenar água para que eu possa usar nos períodos de escassez. Não é isso que tem feito no Nordeste? Então, uma política pública que implementou quase 1.200.000 cisternas de placas, mudando todo o cenário do semiárido brasileiro com relação ao acesso à água, com relação à saúde. Eu vou mostrar aqui uns dados também em relação à mortalidade infantil, e aí percebam, né, que a gente tem água potável aí durante todo o ano, acaba com a política, e pelo menos em parte aquela dos carros-pipas que se troca voto por água. Isso é uma realidade no Nordeste, principalmente no semiárido, e aí em pouco tempo, são mais de 10 anos, foram implementados beneficiando 4,6 milhões de pessoas no semiárido, fazendo com que essas tecnologias de reuso, além das cisternas de placa, a gente tem as cisternas calçadões, que viabiliza, inclusive, ó, a agricultura da pequena produção, da produção familiar. Isso reflete em quê? Em fome zero e agricultura sustentável. Percebam que precisa de água também. Como é que se resolve isso? Ó, captação e armazenamento de água. E aí percebam que isso faz com que o Nordeste hoje seja exemplo para o mundo de que é possível sim haver a transformação de uma realidade social, porque a gente não se acomodou com ela, com a situação. A seca é algo natural, aqueles criancinhas que morrem desnutridas no Nordeste, no semiárido, é algo natural? Não, não é natural. A gente pode mudar sim a realidade, e isso é uma prova, né, de que realmente as políticas públicas voltadas, e aí tem que ser em grande massa, não é só 1 ou 2 cisternas, mas foram 1.200.000, e a gente pode hoje exportar tecnologia social para o mundo, de que é possível sim haver a transformação da realidade social para que a gente possa mudar esse cenário aí. E aí, isso é o suficiente? Não, acho que ainda precisa de mais políticas, certo? A agricultura familiar, o meio rural ainda precisa de mais políticas, de políticas públicas para mudar essa situação, né? Então, mas foi um avanço, e eu trago esses dados aqui, depois eu posso mostrar na literatura. A Teresa Campelo escreveu um livro, Frente às Desigualdades Sociais, aqueles que ficaram para trás. E aí a política pública, né, ó, que beneficiou 4,6 milhões de pessoas, o cenário era esse. As mulheres caminhavam ou deixam hoje de caminhar 1 hora e 30 minutos. Isso representa o empoderamento feminino, daquele ODS número 5, que fala da igualdade de gênero, tá? Então, uma política que pode ter beneficiado isso aqui, ela deixa de andar 1,30 minutos, 1 hora e 30 minutos por dia, em busca de água no sertão nordestino. Isso ela pode usar esse tempo para outras atividades que ela pode fazer, certo? Do seu trabalho. E eu acho que isso é importante, a autonomia, o acesso à água, né, de qualidade foi determinante na redução dos problemas de diarreia no Brasil, principalmente no Nordeste. Eu só trago já do Nordeste, mas em todas as regiões que estão aqui, eu destaquei, ó, 45%. Então, grandes problemas de saúde estão relacionados com a qualidade da água. Lógico, dentre outros fatores, a água é primordial, o saneamento básico é primordial. Isso resolveu em partes, né? Aqui só para mostrar a tecnologia, vou passar mais rápido, é isso, já falei um pouco.
das tecnologias sociais. Isso também é uma coisa que deve ter aqui no Ceará, olha, muitos dessalinizadores. Então, eu sempre digo muito, hoje a gente não morre mais de sede, tá? A gente pode usar água do mar, as tecnologias para fazer isso, mas é muito caro. E aí, qual é a grande questão? É a questão do acesso a essa tecnologia. Então, nem todo mundo vai ter acesso a um equipamento como esse, onde eu pego água do Poço Salobra e posso converter isso em água potável, mas é uma política, certo? Só no Nordeste foram quase 3.000 dessalinizadores viabilizando essa questão do acesso à água. Então, isso é extremamente importante, questão da água aí. Vou falar um pouco sobre cidades e comunidades sustentáveis, tá? Seria o ODS número 11, eu acho que engloba muita coisa aqui, daria para falar o dia inteiro sobre cidades e comunidades sustentáveis. O desafio aí, né, tornar os assentamentos e as cidades e comunidades sustentáveis. E aí, por que isso, né? Vejam que a previsão até 2030 é que praticamente, olha, mais da metade da população vai viver nos centros urbanos. Será que tem espaço para todo mundo aí? Então, a gente precisa, né, equacionar. Nós já temos isso nos grandes centros urbanos. Então, a gente já tem problemas com o transporte, a questão de moradia. A pandemia já mostrou isso aí, que as moradias moravam em regiões muito periféricas, e aí a questão da qualidade dessa moradia compromete muito aí. Problemas com poluição, com a questão dos resíduos, eu acho que é coisa extremamente importante para um gestor público, o gerenciamento dos resíduos sólidos, e é importante, né, pensar que o desenvolvimento de políticas nacionais de planejamento urbano, algumas leis que já garantem a participação da sociedade na definição de planos de gestão de continuidade, o Estatuto da Terra, por exemplo, o Estatuto das Metrópoles, e as políticas nacionais de planejamento urbano, já pensando nessa perspectiva, né, da questão dos problemas sociais que vão aparecer com o crescimento populacional. Aqui o número de pessoas em assentamentos precários, ele subiu aqui, ó, de 2000 para 2014, e isso é uma perspectiva muito grande aí também com o enchimento das populações mais urbanas. Então, esse crescimento desordenado para acomodar novos habitantes e a falta de política de habitação e uso extremamente importante, tá? E aí, lógico, que a gente tem em 2003, olha, a questão dos resíduos sólidos, 65% da população urbana de 101 países contavam com os serviços municipais de coleta de lixo. É uma coisa muito simples isso aqui, mas vejam quanto falta aqui, ó. A gente tem um déficit muito grande no Brasil, e uma cidade sem planejamento tem gestão deficiente dos resíduos sólidos. Se vocês querem uma dica para o que é que eu posso fazer, né? Como a semana acadêmica, né, fala um pouco sobre pesquisa, eu acho que uma coisa que a gente pode pensar, né, que eu, na condição de aluno, que eu vou desenvolver meu TCC, primeira coisa que vocês poderiam pensar, será que isso está alinhado aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? O que é que eu posso fazer para mudar ou para transformar? Aí, por exemplo, na minha universidade, a gente tem coletores para poder separar os resíduos sólidos, a gente tem políticas de gestão de resíduos sólidos, então, às vezes, pode ser uma coisa muito simples, que pode gerar também uma pesquisa. Eu acho que vocês podem pensar muito nesse sentido aí. Falando um pouco sobre a questão da poluição, olha, 9 a cada 10 pessoas nas cidades respiram acima do nível de poluição aceitável, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Então, isso é um problema de saúde pública. Como é que a gente vai conseguir equacionar esse problema aí, com tantos carros aí poluindo, olha, para a questão dos bens e serviços, mercados, trabalhos? Então, é muita poluição aí com relação aos transportes. A gente faz a opção por transportes alternativos, por bicicletas, e às vezes nem tem ciclovias, né? Então, é uma política pública, porque primeiro tem que vir a ciclovia, depois vem os ciclistas, não pode ser antes de uns ciclistas. Eu, particularmente, lá em Mossoró, odeio andar de bicicleta porque a gente não tem condições. As ciclovias, é muito quente a cidade, e tem as ciclovias que a gente não tem. Mas, assim, a questão aqui das cidades e comunidades sustentáveis, só para a gente fechar, é evitar transportes mais particulares e optar por coletivos, mudar essa questão aqui que eu falei, olha, que consome menos energia aqui, e melhorar. A gente já tem carros, né, usando essa tecnologia diferenciada que não usa os combustíveis fósseis, tá? E aí, lógico, né, eu falei para vocês, olha, 194 países fizeram a grande promessa para o mundo de que é possível sim haver a transformação da realidade social sem comprometer as gerações futuras.
E aí que ninguém pode ficar para trás. Se ninguém fica para trás, existe um ODS que fala sobre a inclusão, ó. Tá? Mais de um, ó. Erradicação da pobreza, igualdade de gênero, o objetivo número 10, erradicação da pobreza, cidades e comunidades sustentáveis, que está relacionado com violência, igualdade de gênero, discriminação contra as minorias. Quando eu falo minorias, pessoal, é minorias do ponto de vista sociológico, porque na verdade são maiorias. Se a gente for comparar o número de mulheres que nós temos no Brasil com relação aos homens, temos muito mais mulheres do que homens. Mas quando a gente fala minoria, a questão porque sofre alguns tipos de discriminação e de violência. Então é minorias do ponto de vista sociológico, porque as mulheres são maiorias, né? Então, LGBTQIA+, pessoas com deficiências. Como é que nós estamos nessa questão no Brasil e no mundo, né? Já que ninguém pode ficar para trás, então isso é inclusão social. Então vejam aqui, ó, Estados Unidos, Brasil, Japão lideram nessas questões aqui, os países líderes em 2015, a questão da inclusão, mas aí a gente teve um retrocesso aqui, ó, de 2015 para 2019. Lembra que eu falei, o mundo pode ser um lugar melhor até 2030, e parece que a gente quando a gente pensa que está indo para frente, a coisa vai dar para trás. Então, esse é muito fácil de mudar esse cenário aqui, tanto do ponto de vista positivo como do ponto de vista negativo. Então, nós temos, na verdade, não só o Brasil, mas o mundo inteiro, ele tem dificuldade, a sociedade, de ser uma sociedade inclusiva, tá? Lógico que existem muitas legislações com relação à inclusão social, principalmente com pessoas deficientes, mas a gente percebe ainda que a coisa não acontece, certo? Se eu for pegar aqui, eu não sei a realidade aqui de Limoeiro do Norte, mas se vocês pegarem o transporte público que vocês vêm para a faculdade, olha nos ônibus se tem acesso, uma pessoa com deficiência, se ela consegue facilmente ter acesso, provavelmente não, porque é quase 85% de todas as cidades que não foram adaptadas ainda, embora já exista uma legislação que garante esse acesso, mas é política pública e talvez a falta de gestão ou prioridade mesmo, tá? E aí a gente tem aqui, ó, os direitos individuais, o mais preocupante dos ODS, né, de acordo com alguns especialistas, mas os índices eles podem mudar rapidamente com o quê? Com a garantia dos direitos individuais dos cidadãos e cidadãs. A mudança na legislação ela tem que ser uma mudança de uma formal e material, não adianta só mudar a lei, por exemplo, a Lei Maria da Penha, a gente conseguiu implementar isso, existem em todos os lugares, principalmente nas regiões mais periféricas, a garantia de que a mulher não vai ser violentada e que a pessoa que cometeu esse tipo de violência vai ser punida de uma forma rápida. Então, existe algum tipo de amparo para a mulher que foi violentada. Então, são coisas que a gente poderia pensar. Existe na lei, formalmente, mas do ponto de vista material, será que isso funciona? Estou colocando a Lei de Maria da Penha, mas pode ser qualquer uma outra, por exemplo, a prática de racismo, que hoje é crime, por exemplo, que o próprio Supremo ele estendeu, né, o crime de racismo e o crime de pulanologia, já que não tem lei específica, no entendimento do Supremo é que a gente pode punir também crimes também com relação à homofobia, que é o mesmo crime de racismo. Então, são coisas que a gente pode entender que mudança de legislação, mas ela tem que funcionar realmente na prática, certo? Para a aplicação das leis. E como a gente fala sobre a semana acadêmica, vou falar um pouco sobre a pesquisa científica. E o grande desafio é aplicar a ciência, né, para os propósitos práticos das resoluções dos problemas locais. É possível, né, o método científico, a tecnologia ser usada para o gerenciamento dos recursos hídricos, a soberania alimentar, promover saúde, inclusão social e a geração de empregos. Isso é possível, né? E aí eu coloquei aqui um trabalho, eu ia trazer um livro, sabe, para sortear aqui, mas acabei esquecendo. Mas esse trabalho que eu fiz aqui, infelizmente eu estava ali aqui sentado aí, lembrei, esqueci de trazer o livro que eu ia sortear daqui. Não sei se eu vou conseguir, de repente eu posso mandar depois. Mas, oi? Diógenes vai trazer do Mossoró, ele vai se comprometer aí. Então, pessoal, olha, nesse contexto eu não vejo uma outra pesquisa, ou tipo de pesquisa que a gente fala, o meu livro fala sobre isso aí, né? A transformação de uma realidade social. Então, a gente fala sobre pesquisa-ação. Já ouviram falar nesse termo? O que é pesquisa-ação? É uma pesquisa participativa, onde a gente visa, né, por meio de ações de pesquisa, a transformação de uma realidade social. Então, eu trabalhei isso
comunidade de catadores de materiais recicláveis, principalmente mulheres. E a primeira fase da nossa pesquisa é o que a gente chama de identificação dos problemas dentro de um contexto social. Como é que eu vou montar o meu TCC? Então, primeiro eu tenho que viver uma realidade, tá? Eu tenho uma associação de catadores de materiais recicláveis, e aí eu vou poder vivenciar um pouco da minha experiência acadêmica, onde eu vou promover a troca de saberes, que é o saber acadêmico, tá? É o que é o saber nosso, que vocês dominam, e o saber popular, que é o saber mais tradicional. As comunidades rurais ou as comunidades urbanas, elas têm um grau de conhecimento, que são conhecimentos que elas adquiriram popularmente falando. Mas eu acho que a universidade ela precisa se aproximar um pouco mais das comunidades e, a partir daí, ela vivenciar, eu chamo de estágio de vivência aí, e fazer uma análise, né, dentro de um contexto de uma realidade social. Nesse caso dos catadores, pessoal, a gente tinha, no livro eu faço esse relato, eram cerca de 16 mulheres catadoras, e existia uma parceria, né, com a prefeitura. Eles tinham galpões de triagem, eles tinham transportes, lugares, abrigos também para... Ou seja, a prefeitura dava quase tudo para eles, e o que eles ganhavam era R$300 por mês. Eu achava isso muito pouco pela quantidade de coisas que eles tinham, mas era um problema de gestão. Então a gente identificou na pesquisação que a gente teria que trabalhar essa questão da gestão. E eu relato um pouco, tem um trabalho com as crianças que a gente faz lá também. Então é muito nesse sentido aí, de vocês trazerem, né, identificar dentro de um contexto, de uma realidade social, e buscar a transformação da realidade social, mas não é do nosso querer, dos estudantes, pesquisadores e professores. É junto com a comunidade, tá? Então a gente vai ver a transformação junto com elas, e aí é um trabalho bem mais difícil, assim, não é uma tarefa tão fácil a gente lidar com esses conflitos que tem nas comunidades rurais, nas comunidades urbanas, seja qualquer ela, né? Eu coloquei o exemplo lá dos catadores de materiais recicláveis, que era o livro que eu escrevi. E aí a gente fala sobre a negação da ciência. Olha, pessoal, uma pesquisa que foi feita no mundo inteiro, a gente tem que 1/3 dos brasileiros, eles não acreditam na ciência. Achei assustador isso, porque o Brasil é de extrema gravidade, o mais desconfios estão pessoas nos cursos universitários. Então, estudantes universitários não acreditam na ciência, no método científico, porque 36% dos brasileiros têm pouca ou nenhuma confiança nos pesquisadores, 32 mil pessoas entrevistadas. Então, na verdade, estamos custeando os alembrados de misérias e do desastre aí. Quando a gente não acredita na ciência, a gente vai acreditar em quê, né? Então, é a ciência que vai, talvez, aí reduzir as desigualdades, dependendo muito de como é que ela vai ser aplicada, né? E aí, falando disso, olha, a questão das fake news, eu tenho um trabalho aqui da Fiocruz, ó, a vacinação infantil no Brasil, em função desse descrédito. Eu acho que a gente faz um pouco de meia-culpa, né, porque a universidade ela não consegue se comunicar. A gente tem uma certa dificuldade de se comunicar com a sociedade, de popularizar a ciência, trazer aquela ciência para fazer com que a gente possa fazer com que a população ela consiga acreditar no método científico. Isso é tanta fake news hoje, olha, que a taxa de vacinação infantil no Brasil ela caiu de 97,1% para 71,43%. Tudo isso por quê? Ó? Então, são contando mentiras e mentiras, e a universidade ela se comunica muito pouco, e as pessoas fazem com que a gente não acredite mais na ciência. Tá? Isso é um fato. Tá? A gente não pode... Então, o sarampo, né, que era uma coisa que já estava sendo erradicada no Brasil, em 2016 e 2018, voltou com força total aqui na lista de doenças do Brasil, nessa questão da saúde e bem-estar. Então, vamos ter cuidado aí. Eu acho que um pouco da universidade precisa se comunicar. A vacina, a questão do instituto, olha, é muita polêmica sobre eu tomo vacina, eu não tomo, você tem direito, a liberdade de expressão. Hoje tem muito disso, né? A gente fala liberdade de expressão, tudo é em nome da liberdade de expressão. Eu tenho a liberdade de decidir se eu vou tomar vacina ou não. Você tem liberdade de decidir sobre sua vida, mas se você colocar em risco a vida de outra pessoa, então você já não é liberdade, tá? Já seria crime. Então a gente tem que entender que crime é uma coisa, liberdade de expressão é outra. E aí eu coloquei aqui o artigo 196, que a saúde é um direito de todos e dever do Estado.
tá? Garantindo mediante políticas públicas sociais e econômicas, para garantir isso aqui, artigo 197, depois vocês vão ler aqui, artigo 198, né, as ações de serviços públicos de saúde integram a rede de reorganização e hierarquia, né, com relação à saúde pública. Então, percebam que é uma garantia, um direito público à saúde. Então, as vacinas, sim, elas são obrigatórias. Existe, inclusive, a proteção das crianças no Estatuto da Criança e do Adolescente. E que negar isso, né, implica em sanções, né, no artigo 268 e o decreto da Lei 2.848, de dezembro de 1940, do Código Penal, sabotar a política pública para patógeno aí é crime, certo? Não é liberdade de expressão, não. Você tem direito de destruir sua própria vida, mas a do outro cidadão você não tem. E isso é um acordo, né, que o Estado faz com a população para que a gente possa viver em sociedade. Quer falar? Com licença. Uma coisa que a gente estuda nos semestres iniciais é que o direito coletivo ele sempre estará acima da individualidade. Então, aos que têm dúvidas sobre tomar vacina, isso implica na saúde do outro, isso implica no bem-estar físico das outras pessoas, que podem estar vacinadas, mas podem ser de grupo de risco, podem ter mais idade, e assim serão pessoas que estão à mercê aí da doença, muito mais do que você que é jovem, que tem até uma boa saúde, ou não tem nenhuma comorbidade. Mas explicando no âmbito jurídico é isso, o direito coletivo está sempre acima do direito individual. Muito bem. Por isso que eu gosto da participação aqui. Valeu. Eu não sei se eu ainda tenho muito tempo aí. Alguém pode ir? Vamos lá. Olha, eu vou falar aqui um pouco sobre a relação entre o crescimento econômico. Tem alguém da economia aí? Se eu falar errado, pega o microfone, pode corrigir aí. O PIB per capita, né, o quanto, eu vou colocar isso em dólar, mas você pode converter aí, e o desenvolvimento social, ou seja, o índice de progresso social, eu plotei aqui no eixo do X, do Y, que é o meu espelho, né, e aqui o eixo Y, X, na verdade, eu coloquei o PIB per capita. E aí a gente vai fazer uma projeção disso aqui, ó. Será que o simples fato de ficarmos mais ricos, isso implica em melhoria na qualidade de vida? A gente pode ver isso aqui, ó. Percebam aqui que quanto mais aqui, ó, conforme ficamos mais ricos, o desenvolvimento social tende a melhorar. Só que até um certo limite aqui, ó. E aí quando chega aqui, ó, percebe que a curva, deixa eu voltar aqui, peraí. Percebam que até esse ponto aqui, ó, em termos de progresso econômico, reflete sim melhoria na qualidade de vida, mas a partir daqui essa curva ela parece que fica muito mais paralela a esse eixo aqui, ó, do X. É como se fizesse, quanto mais rico, quanto mais ficamos mais ricos, cada dólar, certo? Extra do produto interno bruto per capita nos proporciona cada vez menos desenvolvimento social. Então, o simples fato de ficarmos mais ricos não significa dizer que vamos melhorar de qualidade de vida. Aí eu vou dar o exemplo de alguns países aqui. Nos ODS, a meta global seria essa, de acordo com algumas instituições, a meta global é chegar a esse 80 aqui, em termos de progresso social. Lógico que a média é afetada pelos extremos. No mundo, a gente está aqui, ó, 64,85, e aí a gente tem que chegar aqui. Desafio e tanto, né? E aí, se a gente for pensar aqui, ó, de acordo com o USDA, que é o Instituto de Agronomia, de Agricultura dos Estados Unidos, o PIB per capita até 2030 ele vai dobrar. Ele está em 14 e vai ficar em 28 aqui, ó. E aí significa dizer que a gente vai dobrar a riqueza do mundo inteiro, em média. E aí quanto é que a gente vai melhorar em termos de progresso social? Está em 68, a gente ficou aqui, ó. Estava de 14, passou para 23 mil PIB per capita, e a gente saiu aqui de 60 para 64, aumentou aí 4 pontinhos só. Então, praticamente não aconteceu o que a gente queria, ó, de 64,85, dobrou o PIB, a riqueza no mundo inteiro aqui, a projeção, lógico, né? Se nada for feito em termos de políticas públicas e ambientais também, 66,4.
E aí o que é que está acontecendo? Por que a gente cada vez fica mais rico, mais pobre a gente fica em termos de progresso social, né? Então é isso aqui, ó. Nós somos vítimas do nosso próprio sucesso. Então o crescimento econômico traz benefícios, mas também traz o quê? Alguns prejuízos, como por exemplo desastres ambientais, a saúde, como por exemplo a questão da obesidade, que é muito comum. Nós se alimentamos, mas alimentamos muito mal, e essas são as más notícias, né? Nós estamos refém do nosso próprio sucesso, e aí não vamos bater as metas globais simplesmente ficando ricos apenas, né? Aí eu trago aqui, será que os pessimistas, lembra que eu falei de primeiro aí, tem razão, a gente ficar mais rico, o mundo vai mudar. E aí eu vou colocar algumas dispersão nessa curva aqui no gráfico. A gente vai dar um exemplo aqui da Rússia, que tem um PIB per capita não tão alto como os Estados Unidos, por exemplo, mas rica em recursos naturais, mas há muitos problemas sociais muito graves na Rússia, né? A gente está vendo aí. A China, por exemplo, há um alto desenvolvimento econômico, mas isso não reflete em progresso social, porque é um país, olha, os direitos humanos e as questões ambientais estão muito comprometidas, tá? Lembra que eu falei aí que ninguém pode ficar para trás, e aí a questão do índice de progresso social mede qualidade de vida, e as questões ambientais, elas são extremamente importantes e têm um peso muito grande aí. Na Índia, por exemplo, tem um programa espacial invejável, mas há milhões de pessoas que sequer têm banheiros, né, sanitários. Então, por isso que baixa o índice de progresso social, embora tenha a produção de riqueza per capita aí. Então, é a questão da distribuição de riquezas. Olha a Costa Rica aqui, ó, que priorizou a educação, parece o Brasil, né? Saúde e sustentabilidade, tem um índice per capita bem menos do que a Rússia, comparável com a China, mas ela tem um alto índice de progresso social. Então vejam que a Ruanda também é um dos exemplos, a Nova Zelândia aí que estaria um excelente, o Brasil aqui entre 75 por aí, certo? Então duas coisas importantes nesse gráfico que a gente pode tirar aqui, resumindo, já temos muitas soluções para metas globais. As soluções eu vou colocar aqui, ó, a Rússia que investiu nas questões ambientais, de preservação ambiental, nas questões natural, problemas... Desculpa, não Rússia, mas aqui a Costa Rica, né? Priorizou a educação, saúde e sustentabilidade. E aí nós não somos escravos do PIB, tá? Do Produto Interno Bruto. Para melhorar em qualidade de vida, são políticas públicas prioritárias para a questão ambiental e as questões sociais. Hoje a gente não consegue separar a questão econômica da questão ambiental. Veja o que acontece no Brasil. Se a gente começar os índices de desmatamento da floresta amazônica, quais são as repercussões que tem no mundo inteiro, tá? E olha, se você preservar a quantidade de incentivos que vão chegar no Brasil, que seria a economia verde, que a gente fala, certo? Então tem muitas questões que a gente tem que pensar isso. Não somos refém ou escravo do Produto Interno Bruto, e aí já estou quase fechando aqui, mas o que é que podemos fazer? Uma das coisas que a gente está fazendo é esse evento aqui, que fala um pouco sobre os ODS e a popularização dos ODS. Antes de vir para cá, né, eu acordei um pouco mais cedo para poder fechar a minha palestra, e quando a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz é abrir os olhos e você olha para cima de um teto, você percebe que você tem um telhado, você tem uma moradia. Isso significa dizer a superação da pobreza extrema. E aí você pode trazer algumas reflexões sobre isso. Será que todo mundo tem moradia? As moradias são dignas? São em regiões periféricas que têm desastres naturais e você colocou aquela moradia porque você não tinha a opção de você morar? Quando eu vou tomar banho, a gente percebe também, escovar os dentes, que tem água limpa e saneamento, né? Eu falei para vocês que são quase 1 bilhão de pessoas no planeta, inclusive em Limoeiro do Norte, a realidade pode ser muito similar, não tem acesso à água potável. Praticamente 15% da população mundial, se eu ali, ligar o simples fato de eu acender uma luz, eu percebo que no mundo inteiro são quase 15% da população mundial que não tem acesso à energia elétrica, sequer energia elétrica. Aí a gente no ODS, não lembro qual que é, mas fala sobre energia limpa, né? Acesso à energia limpa, que coisa romântica aí, mas tem população que é quase 5 Brasis que não tem acesso. Então, por isso que eu falo, para trazer isso para uma realidade local, que é internalizar a agenda, minha prioridade não é energia elétrica renovável, é energia. O importante é garantir a energia. No Brasil, a gente tem quase uma superação disso, com luz para todos.
E aí eu acho que a grande questão do Brasil hoje, trazendo isso para uma realidade local, no Brasil a prioridade hoje realmente é energia renovável, energia limpa, não é mais a questão de energia para todos, porque a gente já conseguiu resolver essa questão. E é lógico que o acesso à energia também garante o quê? A segurança alimentar, a partir do momento que eu posso comprar uma geladeira e armazenar meus alimentos por mais tempo. Percebe como os ideias estão interligados, uma coisa com a outra, não dá para dissociar isso, né? Então, conhecer a realidade, eu já falei isso, ó, devemos analisar melhor os dados e encontrar a oportunidade de acelerar o progresso em 3 áreas. Que situação está muito boa, lembra que a gente falou que é para orientar as políticas públicas aí de um gestor? Onde é que eu estou muito bem? O problema daqui não é água, então, é assim, não é que eu vou descartar isso, mas são outras questões que eu posso trazer para cá. É resíduo aí, então é isso, ó. Existem problemas muito sérios, são as prioridades aqui dos governos. Eita, voltei aí. Aqui, a mudança é possível, né? Eu vou colocar aqui, ó, quando uma pessoa abre mão, falando do Fome Zero, dos direitos básicos para pedir comida, é porque a situação é muito complicada. Aí eu vou falar sobre uma economia de mercado, para ninguém dizer que eu sou comunista aqui. Eu sou capitalista, mas eu sou capitalismo eficiente, onde você pode distribuir riquezas e fazer com que não exista fome num país onde se produz para 180, exporta para mais de 180 países, tá? Isso é capitalismo eficiente. Se é possível, não sei, mas é o que eu defendo aí, porque a economia de mercado, ela pode distribuir riquezas, mas não tem uma ética, tá? Então, é preciso que a miséria e a desigualdade choque de verdade, tanto moralmente e eticamente, talvez até os políticos aí. A gente estava falando de política quando a gente chegou aqui, não tem jeito, né? Acaba falando de política. Mas assim, imagine se nós pudéssemos medir, né? O que as organizações sem fins lucrativos, as instituições de caridade, os voluntários, a organização da sociedade civil realmente pode contribuir para a sociedade. Eu acho que o Brasil já, algum tempo atrás, ela superou essa questão da fome, mas existiam muitos bolsões ainda de fomes. E eu acho que entre as instituições de caridade, não estou dizendo isso que é a solução para acabar com a fome no Brasil. Que acaba com a fome no Brasil é políticas, tanto do ponto de vista econômico, para a redução dos alimentos, do acesso ao alimento, das cestas básicas, por exemplo, e a questão da própria distribuição aí de renda, né? Então, se pudéssemos responsabilizar os políticos para realmente melhorar a vida das pessoas e trabalharmos juntos, quando eu falo juntos é o quê? Governos, empresas, sociedade civil, eu, vocês, e fazer desse século o século do progresso social. Vou fechar aqui com uma reflexão final, e ainda falando um pouco sobre ciência. Olha, para cada resposta certa, existem várias respostas erradas. Por isso que a mentira ela se propaga com muito mais facilidade. Então, a desinformação costuma escolher o erro, porque o erro é mais fácil de entender. Eu vou explicar para vocês aqui. Não sei qual é o índice de violência aqui da cidade de vocês, mas Mossoró é bem alto. Parece que é uma das cidades mais violentas do mundo. Se eu for um político e vou para as redes sociais e digo como é que se acaba com a violência da cidade de Limoeiro do Norte ou Mossoró, aí você vai me dizer o que é mais fácil. Eu posso dizer assim: atira para matar. Acabou. Matar preto e pobre de favela, quando a polícia chega, atira para matar. Aí na nossa cabeça é muito mais fácil eu entender isso do que eu explicar para a população que essa questão da marginalização, da criminalidade, é uma questão do ponto de vista social. É uma questão de que se eu melhorar a qualidade de vida das pessoas, gerar mais emprego, a economia cresce, aí veja o quanto é difícil, a gente tem que respirar um pouquinho para dizer o quanto é difícil. Eu posso dizer assim, como é que eu soluciono verdadeiramente essa questão da criminalidade? Se eu disser atira para matar, todo mundo acerta, olha aqui o que eu falei. Ó. Então a resposta certa, existem várias respostas erradas, e a desinformação costuma escolher o erro, porque o quê? É mais fácil eu entender que matar preto e pobre de favela vai acabar com a violência, mas geralmente violência gera o quê? Violência. Tá? Então, polícia, operação bem sucedida não é aquela que mata, é aquela que prende. Polícia, a menina do direito sabe, polícia não é juiz. Eu não posso, ele é negro, pobre, bateu numa mulher, eu vou atirar nele para matar porque ele já bateu numa mulher. Ele não é juiz para julgar e nem para condenar, porque não existe, infelizmente ou felizmente, não existe pena de morte no Brasil. Então, por que eu tenho o arbítrio, né, de dizer se aquela pessoa vai viver ou vai morrer?
E o policial não é feito para isso, ele é preparado para aprender. Lógico que existem até um certo limite, se ele está sofrendo uma grave ameaça, ele pode reagir. Isso existe também no direito que não matar é consagrado, mas existem casos específicos que você pode fazer, né? Ela sabe mais do que eu, depois ela explica. Então, tudo tem outro lado, na verdade, né? As pessoas dizem, eu tenho minha liberdade de expressão, tudo tem um lado. Aí, será que tudo tem um lado? Tem coisas aqui, ó. Alguém sabe matemática? A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, né? Não é o teorema de Pitágoras, existe algo diferente aí? Ou seja, o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados do cateto. Então, lógico que nem tudo, né? A gente pode ser, é minha liberdade de expressão, eu tenho, as pessoas falam assim, a minha opinião é minha opinião, e eu posso dar da forma que eu quero. Não, eu não posso dizer, se minha opinião é isso aqui, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, é comprovado cientificamente que é isso, que são os fatos. Eu tenho o direito a expressar a minha opinião, mas eu não posso divergir dos fatos. Fatos são fatos, fazendo com que valores civilizatórios que exercem a tolerância, a convivência dos contraditórios sejam banalizados. Eu não posso pensar, em nome da liberdade de expressão, eu defender aqui a pedofilia. Posso? É crime. Então, eu não posso dizer, mas eu tenho liberdade de expressão, posso defender a pedofilia? Não, não pode, porque é crime, tá? Então, é isso aí. Então, a vacinação é a regra para vivermos em sociedade, não é isso? Você falou agora. Então, eu não tenho o direito de colocar as pessoas que convivem comigo em sociedade ela em risco. Eu posso colocar a minha vida em risco, não a dos outros. Então, por isso que é obrigatório. E aí, lógico, né, essa coisa que eu acho que é extremamente importante, a universidade dialogando saberes com as comunidades, para aproximar a sociedade da universidade. Então, isso é um papel extremamente importante, esse diálogo e essa troca de saberes, tá? Que a gente vai cada vez mais se aproximar. E eu estou fazendo isso meia culpa, porque é que existem muitas pessoas nas redes sociais, os haters, né, que chamam, e aí ficam meio que detonando os cientistas, pessoas que passaram anos e anos estudando, defendendo as teses, se dedicando à vida acadêmica, e eles são demonizados às vezes nas redes sociais. Aí eu acho que uma das coisas é que a gente está precisando se comunicar um pouco mais com a sociedade. Essa questão da popularização da ciência é extremamente importante. O evento, né, a semana acadêmica é algo extremamente importante, porque eu acho que a gente está trazendo a discussão científica para a universidade e que a gente precisa cada vez mais se comunicar com a sociedade. Então, essa troca de saberes é importante justamente para que a gente possa fazer com que haja a transformação realmente da realidade social. Daí eu vou fechar tudo aqui, né, antes de dizer obrigado, de que um país é grande quando se cria as condições para mostrar e descobrir talentos. Como é que a gente consegue fazer com que as pessoas talentosas elas possam aparecer? Isso é possível através do ODS 4, que é a educação de qualidade. E às vezes vocês perdem muitos talentos de pessoas que não tiveram a oportunidade de estar na universidade para mostrar seus talentos, mas a gente só consegue mostrar através da educação. É com cota ou sem cota? Aí já seria outra discussão que não caberia aqui. Mas eu trabalho com essa questão de popularização da ciência, e aí eu convido vocês para visitarem, né, a minha página aqui no canal, no YouTube, que chama ODS Agenda 2030. Lá tem alguns vídeos que a gente fez alguns cursos sobre água, uso racional da água, que é um simpósio internacional, tem vários palestrantes com vários temas, e um curso completo sobre cidades e comunidades sustentáveis. Aquele ODS 11 que eu falei, a gente tem a parte de resíduos, a questão de gerenciamento dos recursos hídricos, a gente tem a questão de mobilidade nas cidades e comunidades, nas comunidades, como se tornar as comunidades sustentáveis também. Então, são vários vídeos que vocês podem acessar gratuitamente, são todos os eventos que a gente vai publicando aí, tá? Então, assim, era isso que eu tinha para falar. Não sei se eu tomei tanto tempo aí, acabei talvez até passando, mas estou aberto aí, se ainda tiver tempo, para algum questionamento, se alguém quiser acrescentar algo, podem ficar à vontade aí, tá? Muito obrigado.
Agradecemos ao ilustríssimo Dr. Nildo da Silva Dias por nos conceder a oportunidade desse momento tão rico em forma de conhecimento e por ter contribuído com esse evento. Amanhã, dando continuidade às atividades da 8ª Semana Acadêmica da Faculdade Vidal, acontecerão 9 minicursos simultaneamente e mesas redondas. Os minicursos acontecerão das 7 às 8 horas. Dessa forma, é importante que os senhores se informem a sala que acontecerá o minicurso escolhido no ato da inscrição do evento. Ainda amanhã, as mesas redondas acontecerão das 8 às 10 horas, lembrando ainda da exposição dos banners na quarta-feira. Agradecemos o apoio da Faculdade Vidal de Limoeiro, das coordenações dos cursos, alunos, professores e envolvidos na organização desse evento. Agradecemos de forma especial aos nossos patrocinadores, a Peconte Contabilidade, Bichos e Companhia Pet Shop Online, Vereador Maurício Martins, Vale Clean, Clínica de Especialidades Médicas, SI Informática, Sossego Hotel Fazenda, Auto Center Paulista, Mecânica em Geral, Vereador Márcio Michael, Vale Med, Clínica de Especialidades Médicas, Do Meu Jeito Moda Masculina, DH Embalagens, Escola Normal Rural de Limoeiro, Doce Limoeiro, Supermercado Nova Opção. Agradecemos ainda a presença de todos que fizeram presente neste grande momento e desejamos uma boa noite a todos. Muito obrigada. Olá, pessoal. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Pronto. Vou passar aqui para você. Eu quero perguntar a sua visão sobre uma coisa que eu acho importante, que eu estudei um pouco durante o meu ensino médio. Na sua visão, uma reforma agrária eficaz no Brasil poderia solucionar a questão da pobreza? Sim, mas assim, tem que pensar na reforma agrária, que não é só a divisão de terra, mas tem que dar condições para o trabalhador e a trabalhadora rural, ela exercer seu papel social da terra. Se a gente for falar hoje, eu não tenho, eu poderia até olhar na minha colinha os dados que eu tenho de produção de arroz do MST, que é demonizado aí no Brasil, né, como sendo terroristas, né, um movimento terroristas. Eu não concordo com a invasão de terras que tem um papel social, terras produtivas, mas existe um movimento que eu acho que é constitucional, que terras devolutas devem ser desapropriadas, mas assim, na reforma agrária não é só divisão de terra, é dar condições ao trabalhador e à trabalhadora para que ela exerça a produção e faça com que o próprio MST hoje, talvez vocês não saibam, mas a quantidade de leite que é produzido pelo MST e o próprio arroz orgânico, nós somos os maiores, o MST, né? Nós não, porque eu não sou MST, mas o MST hoje é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Então não são terroristas, são produtores, mulheres, homens, crianças que têm acesso à escola, à educação, à saúde, né? Tudo isso do movimento. Então a gente precisa conhecer um pouco para poder não ficar só naquele mundo mais limitado do que realmente a mídia passa sobre o movimento sem terra, né? Boa noite. Eu queria só fazer uma ressalva. Invasão quem faz são os garimpeiros, né? O MST ele faz ocupação. Obrigado. Muito boa a palestra, parabéns, foi muito interessante. Olá, boa noite a todos que estão aqui presentes. Boa noite, professor Nildo. E eu gostaria primeiramente de parabenizar a Faculdade Vidal por esse evento, por essa semana acadêmica. E é muito importante esse tema, a questão das ODS, Agenda 2020-2030. E eu quero também fazer aqui um adendo
que, apesar dos avanços no que diz respeito à inclusão das minorias, das pessoas com deficiências, houveram muitos avanços, mas ainda há muito para ser melhorado na questão da locomoção, porque a gente sabe que nas cidades, aqui em Limoeiro do Norte, enfim, a questão da acessibilidade, da locomoção, ainda precisam ser feitas muitas melhorias, porque são inúmeros obstáculos, inúmeras calçadas. E é isso, há inclusão, mas até 2030, não só a inclusão, bem como muitas agendas, muitos assuntos que foram tratados aqui hoje, precisam haver melhoramentos, precisa melhorar muita coisa para tornar um mundo melhor daqui a décadas, enfim, é isso. Boa noite. Por isso que eu falei no início que a promessa era que 194 países se reuniram na sede da ONU em Nova York e fizeram a promessa para 7,8 bilhões de pessoas no planeta que o nosso mundo seria um lugar melhor. E com um detalhe, ninguém pode ficar para trás. Então essa questão da inclusão é algo que é muito somativo quando a gente fala em termos de índice de progresso social. E aí ainda deixa-se muito a desejar, não só no Brasil, mas nos outros países a gente tem muita dificuldade de trabalhar políticas inclusivas. Sim. Obrigada. Nada. Mais alguém quer falar alguma coisa? Parabéns, acho o tema muito, muito importante, e eu acho que um dos pontos negativos é a defasagem dos dados. Eu entrei em alguns municípios para acompanhar os índices, é muito interessante, e tem muito dos dados que tem, assim, alguns vão até 2020, mas muito é 2015. Então, assim, esse atraso na divulgação dos dados atrapalha muito o projeto, porque, assim, a gente vai apresentar para as pessoas, olha como é que está o município, aí eles olham e dizem, e como é que a gente está atualmente? Isso é de 2015. Então, assim, como é que eles vão ter o retorno desse trabalho, desse desenvolvimento, se os índices demoram tanto a chegar? Eu acho que o principal ponto nesse projeto é começar a atualizar os dados de maneira mais eficaz. Eu acho assim que, lembra que eu falei que a gente teria que internalizar a agenda trazendo isso para uma realidade local? Eu acho que o gestor público, ele poderia, por iniciativa, de ofício, né, fazer o gerenciamento desses dados de resultados, porque realmente os dados são atrasados, e eu acho que ainda mais atraso ainda, quando a gente for falar do decreto de 2016, com relação às políticas públicas que, no âmbito federal, foi um decreto da presidenta Dilma, acho que é 2016, e no governo seguinte ele foi revogado. Então, acho que seria um atraso também em termos de avanço de políticas públicas para a implementação dos ODS. A gente não sei se vai ter um outro decreto e se vai dar continuidade a essas políticas, porque eu lembro que em 2018 teve um prêmio, né, para incentivar universidades, sociedade civil, que era o Prêmio ODS Brasil. Inclusive, o nosso projeto foi vencedor, né, em 2018. E de lá para cá, nunca a gente teve mais esse incentivo, né, das universidades, o que elas estão fazendo, e assim, reconhecer esses trabalhos balbúrdia. também. Né? Era balbúrdia, né? Então não foi incentivado. Mas, assim, outra coisa, o incentivo para as universidades, que eu acho que agora vai voltar a acontecer, e é ter consciência e começar a procurar também, a gente, enquanto cidadão, começar a investigar como é que está o nosso município. Quem não entrou ainda, está tudo disponível no site, tem como você examinar, tem planilha, de todos esses dados que ele apresentou, de toda a região, tem como a gente acompanhar. Dá uns TCCs aí de vocês. Obrigada. Nada. Mais alguém? Pronto. Boa noite. Você falou, né, sobre a questão de aproximar a comunidade acadêmica da sociedade externa, né?
E eu venho, como aluna do projeto de extensão do curso de psicologia, né, ressaltar exatamente isso, que a faculdade, ela dá espaço e oportunidade para a gente levar os conhecimentos técnicos que a gente vem obtendo durante o curso para essa comunidade. Tanto que o nome do nosso projeto é Conversando sobre Psicologia com a Sociedade. E, assim, o curso não é somente sobre saúde mental. A psicologia não é somente sobre saúde mental, mas também sobre direitos. E esse espaço que a instituição abre para a gente é bastante importante, porque a gente consegue levar, né, direito, saúde mental, informação para toda a sociedade. Muito bem, parabéns pelo projeto. E eu só vou fazer um comentário que eu acho que é interessante essa troca de saberes, né? A gente nunca pensa, a comunidade ela não sabe de nada, a universidade lá sabe tudo, mas eu acho que a gente tem que estabelecer essa condição de que o nosso saber é um saber mais acadêmico. Existem saberes tradicionais, valores culturais que também devem ser preservados. Mas eu acho importante, né, que nessas idas e vindas desses projetos a gente também possa, por isso que eu falei da pesquisação. A pesquisação ela não tem início, nem meio, nem fim. E às vezes a universidade ela também tem o tempo dela. O tempo acadêmico de vocês, estudantes que são bolsistas, às vezes, de alguns projetos, vocês têm começo, que vocês têm que entregar os relatórios, têm que entregar os TCC de vocês, mas a comunidade não para. E aí vocês, de lá, às vezes você vai com questões que não tinha muito, tipo assim, já com as coisas pré-definidas, chegam nas comunidades, é interessante, mas vocês, durante a vivência, por isso que a fase exploratória é importante, vocês vão identificando outras questões que podem gerar outras pesquisas participativas. Quando eu comecei na Associação de Catadores de Materiais Recicláveis, nas primeiras reuniões que a gente fez com a comunidade para resolver essas questões de gestão, de gerenciamento mesmo, a gente percebeu que tinha muitas crianças que eram filhos e netos de catadores. E aí a gente, de cara, a gente já identificou assim, poxa vida, as crianças estão ali na reunião com os pais e não conseguem encaminhar nada. E aí foi onde surgiu um projeto que eu acho que foi o que fez mais sucesso na nossa pesquisa, que não estava nem programado. Vamos trabalhar com as crianças a questão de temas, né, paralelos, que a gente poderia trabalhar a questão da reciclagem, a gente trabalhou. E assim, atividades esportivas, até hoje a gente saiu da comunidade e eles têm um professor da comunidade, ou seja, tinha um professor, tinha as crianças e a gente não conseguia agregar. Depois que a gente começou com um professor que era bolsista nosso e as crianças começaram a fazer práticas de capoeira, que eles colocam como uma filosofia de vida, fazer apresentações fora da associação. Então veja que não estava dentro do cronograma. Mas quando a gente chega, se depara, por isso que eu digo, a pesquisação, ela não tem começo, nem início, nem fim. Lógico que a universidade ela também tem o tempo. E aí, geralmente, eles dizem muito, né? Quando vocês saírem daqui, a gente tem que andar com um projeto com nossas próprias pernas. A ideia é essa, que eles consigam se apropriar daquela pesquisa, né? E ele possa desenvolver também as pesquisas sem precisar da universidade. Eu acho que ela atingiu o objetivo também. Mais alguém? Boa noite. Eu vou contar um pouquinho da minha experiência em relação à questão da pobreza, né, que é a primeira, né, da fome e da pobreza. Eu sou do município de Russas, certo? Eu trabalho na Secretaria de Assistência Social há mais ou menos 5 anos e eu vejo o dia a dia, né? Quando eu entrei para trabalhar dentro dessa realidade, dentro de casa mesmo, de quem está nas famílias mais vulneráveis dentro do meu município, eu vi como estamos dentro de uma bolha. Porque, de fato, muitos de nós não sabemos o que é a pobreza. Não sabemos o que é você não ter o alimento, o que é você não ter a água, o que é você não ter um ar. Isso é uma realidade que, às vezes, não está dentro da nossa realidade. Então, assim, o meu questionamento como eu trabalho na esfera municipal, que é a ponta, digamos assim, porque as legislações são criadas lá na esfera federal, vem descendo para a estadual, mas quem aplica é o município. E como isso é relevante
para que a gente saiba o que é que está acontecendo, quais são as leis, quais são os decretos, o que está mudando, porque as legislações mudam o tempo todo. Eu trabalho num centro de referência em assistência social, no CRAS, que lá a gente trabalha com os benefícios de transferência de renda, que é o que traz dignidade para a população dos municípios, para aqueles vulneráveis, não apenas na questão financeira, mas em outras áreas também, da assistência a outras áreas também, dentro da assistência social. Mas eu posso ver dentro da minha realidade, dentro do meu dia a dia, como a importância da atualização dos dados. Porque isso é muito maquiado, muito mesmo. E, infelizmente, as nossas legislações, na prática, são ótimas, são maravilhosas. A Constituição, ela é perfeita. Ela é perfeita. O problema é que ela não é aplicada. Ela não é aplicada. E eu gostaria de saber se dentro das ODS, o que é que tem dentro que obriga o legislador a colocar elas em prática. O que é que a legislação... Porque, assim, beleza, as diretrizes estão lá, são lindas, são perfeitas. O sonho, a teoria. Mas, infelizmente, não depende... O que cabe a nós, enquanto população, enquanto eleitor, é cobrar. Mas e ao legislador? E a quem aplica? E a quem está na ponta ali, entregando todos os dias? Mudando o decreto, alterando leis, implantando leis. O que é que eles fazem? Qual é o papel deles dentro daí? E o que é que, de certa forma, os obriga a aplicar isso dentro do município? Na verdade, assim, não existe nenhuma legislação que obrigue você embora você diz, a Constituição é muito perfeita, né? Essa questão das garantias das pessoas vulneráveis. Por isso que acho que recentemente o Supremo ele teve um outro entendimento quando foi esqueci agora, mas aquela medida provisória que fazia com que o Bolsa Família entrava ou não no orçamento, né? E assim, ele meio que teve a votação da Câmara, e aí, de repente, assim, o Supremo declarou inconstitucional você usar aquilo como se estivesse dentro do teto, por exemplo. Fura o teto ou não fura o teto? E aí disse, não, está fora do teto porque existe uma lei, que eu acho que é de Eduardo Suplicy, que é aquela do rendimento mínimo, que todo cidadão brasileiro tem direito a um salário mínimo. Só que, assim, no entendimento do Supremo, só vai dar o valor, o Bolsa Família já contemplaria aquela lei para suprir aquela necessidade, e que não seria para todas as pessoas, mas em tese seria para todo mundo. Eu teria um direito de salário mínimo, você é salário mínimo, todo mundo quer a renda mínima, né? Mas, assim, o Supremo entendeu que tem que estar fora do teto do gasto, então aquelas medidas provisórias que foram aprovadas antes mesmo do governo assumir, ele já entendia que a garantia, uma garantia do orçamento, independentemente de vai furar a responsabilidade fiscal da lei, de que o teto do gasto não poderia ultrapassar, mas quando se fala em benefícios sociais, não estaria dentro do teto. Então, eu acho que já seria uma garantia, porque o gestor público ele não fica refém de um Congresso Nacional de aprovar ou não a lei, né, para garantir o que já é de direito. Então, o Supremo já resolveu essa questão. Mas, assim, em termos de punição, nenhum país ele não vai ser punido porque ele se comprometeu com a ONU e que vai acabar com a pobreza até 2030 ou vai promover a inclusão social. Não existe nenhuma legislação que te garanta isso. Mas uma coisa que eu acho que é interessante com relação aos ODS é que isso, né, os ODS, elas se tornem uma política de Estado e não uma política de governo, porque a partir do momento quando eu pego, mesma coisa do Fundeb, o Fundeb era uma política de governo, mudou os 4 anos, você pode reduzir aquele valor. A partir do momento que eu transformo isso numa política de Estado, eu tenho a garantia de que eu vou investir em meio ambiente, de que eu vou investir em inclusão social. Então, o orçamento já está reservado e é uma garantia constitucional de que aqueles ODS, aqueles objetivos, ou pelo menos parte daquelas metas globais, ela é uma política de Estado e todo gestor ele tem a obrigação de cumprir, para que não exista aquela política, começou um programa de residência Minha Casa Minha Vida. Se fosse uma política de Estado, independentemente de quem ganhasse a eleição, do gestor que vinha depois, ele teria que fazer o investimento e uma garantia. Eu acho que é muito por aí, nesse sentido aí. Mais alguém? Então, vamos encerrar.
Eu vou fazer só uma consideração aqui, que eu acho que eu gostei muito da universidade, de participar, porque geralmente eu vou para as palestras e no final não tem uma pergunta, aqui tem várias perguntas, as pessoas que têm realmente interesse de participar do evento, e vocês estão de parabéns, assim, Obrigada, fiquei impressionado mesmo com a participação de todo mundo. Obrigada. Falando isso de coração. O mais importante de que a palestra é o debate, e às vezes não tem, às vezes a galera vai embora, ninguém pergunta nada, diz, será que gostaram, não gostaram? Mas eu gostei muito aqui da participação. A nossa intenção aqui desse evento científico, dos nossos projetos de extensão, de iniciação científica é esse, né? Uma discussão para que a gente possa melhorar de alguma forma a comunidade onde a gente está inserido. Então, vamos agradecer mais uma vez o professor Nildo, que ele possa voltar aqui com os dados melhores ainda para mostrar, né? Até 2030, quem sabe, a gente faz um novo convite. E agradecer vocês, alunos, mais uma vez, professores, e aguardamos todos amanhã. Boa noite e até amanhã.